Feche os olhos por um instante e imagine. Você está em uma sala silenciosa. O ar é denso, como se carregasse algo antigo, um segredo que sempre esteve ali, escondido de todos. Sobre uma mesa de madeira repousa um livro surrado. A capa é simples, mas as páginas exalam o perfume do tempo e o peso de palavras que mudaram destinos. Enquanto seus dedos tocam o papel amarelado, uma frase salta aos seus olhos como se tivesse sido escrita apenas para você. Deus quer que você seja próspero. Nesse instante, algo dentro de você desperta. É como se uma voz antiga, esquecida nas profundezas da sua alma, estivesse gritando para ser ouvida. Uma voz que ecoa desde o início dos tempos, carregando uma mensagem que foi distorcida, ocultada e até proibida por aqueles que temiam seu verdadeiro poder. Essa mensagem não é sobre promessas vazias ou ilusões vendidas por falsos mestres. Não é sobre acumular riquezas para ostentar. É sobre compreender o código divino que governa a abundância, um código que poucos ousaram desvendar. E entre esses poucos, um nome brilha: Napoleon Hill. Você verá como a mente e o espírito podem se alinhar para abrir portas que o mundo jurava estarem trancadas. Mas cuidado, este conhecimento não é para todos. Há aqueles que, ao ouvir estas palavras, sentirão medo, resistência e até raiva. Porque a verdade incomoda, a verdade expõe, a verdade liberta. Se você continuar, precisa estar pronto para abandonar velhas crenças, quebrar correntes invisíveis e enfrentar a maior revelação da sua vida. Pois o caminho que vou lhe mostrar não apenas levará você à prosperidade, ele vai mudar a forma como você vê Deus, a vida e o seu propósito. A porta está diante de você. Ela não tem fechadura, apenas um aviso gravado em letras douradas. Entre, se estiver preparado. Imagine um cofre antigo, selado há séculos, guardado nos subterrâneos de uma catedral esquecida. Dentro dele não há ouro nem joias, mas algo infinitamente mais valioso. Uma verdade que, se fosse revelada, transformaria completamente a forma como as pessoas vivem, trabalham e acreditam. Esse cofre é simbólico, mas o que ele representa é absolutamente real. Por séculos, líderes espirituais, filósofos e até governantes conheceram essa verdade. Alguns a protegeram, outros a esconderam deliberadamente. E por quê? Porque uma mente que entende este segredo se torna livre demais para ser controlada. O segredo é simples, mas poderoso. A prosperidade não é um acidente, nem um privilégio reservado a poucos. É uma lei tão real quanto a gravidade. Assim como uma pedra lançada ao ar sempre cairá, uma mente alinhada com as leis da prosperidade sempre atrairá abundância. Napoleon Hill descobriu essa lei e a chamou de um princípio infalível do sucesso. Mas Hill não a inventou. Ele apenas colocou em palavras aquilo que já estava escrito nas leis divinas desde o início. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Essa não é uma frase decorativa para pregar na parede. É uma declaração de propósito, um lembrete de que a escassez não faz parte do plano de Deus para você. O jogo de manipulação. A realidade, porém, é que você cresceu cercado de mensagens opostas. Desde cedo, talvez tenha ouvido que dinheiro é sujo, que rico não entra no céu, ou que sofrer é nobre. Essas frases, repetidas como mantras, são programações mentais que moldam o destino de milhões de pessoas para a pobreza. Não porque Deus quer assim, mas porque alguém, em algum momento, descobriu que um povo pobre é mais fácil de controlar. E aqui está a parte mais perturbadora. Não é apenas uma questão de crença. Essas ideias criam uma espécie de código oculto na sua mente. Você pode trabalhar duro, estudar, se esforçar, mas se lá no fundo acredita que riqueza é pecado, seu subconsciente sabotará cada oportunidade de prosperar. A chave de Hill.
Hill ensinou que tudo começa na mente. Não é apenas pensamento positivo, é pensamento direcionado, carregado de fé e propósito. Ele entendeu que prosperidade é resultado de uma mentalidade calibrada para receber. E aqui está algo que poucos percebem. Mentalidade de prosperidade não é desejar dinheiro. É se tornar um ímã para aquilo que está alinhado ao seu propósito divino. Mas para isso, você precisa reescrever seu código mental. E reescrever exige duas coisas. 1. Remover as crenças falsas sobre Deus e riqueza. 2. Implantar novas crenças que reflitam a verdade divina sobre abundância. Esse é o primeiro passo. É o momento de quebrar as correntes invisíveis. Se você continuar nesta jornada, vai descobrir como usar as mesmas leis espirituais e mentais que construíram impérios, sustentaram visionários e transformaram pessoas comuns em exemplos vivos de prosperidade divina. Você já parou para pensar por que certas palavras, quando ouvidas, parecem vibrar dentro de você como se tocassem algo muito mais profundo do que sua mente consciente? Não é apenas emoção, é ressonância. É quando a verdade bate na frequência exata do seu espírito, acordando memórias que você nem sabia que tinha. Deus quer que você seja próspero. Essa não é apenas uma frase, é um eco eterno que atravessa gerações, culturas e fronteiras. É a assinatura do Criador gravada no seu DNA espiritual. Mas por que então vivemos cercados por miséria, escassez e medo? A resposta é tão desconfortável que muitos preferem não encarar, porque ignoramos o chamado que não pode ser ignorado. Quando Deus coloca um desejo puro no seu coração, Ele não está brincando com você. Ele está te convocando para cumprir uma missão. Prosperidade, para Deus, não é sobre luxo vazio. É sobre recursos para cumprir um propósito. É sobre ter condições de ajudar, expandir, criar, inspirar. O problema é que a maioria das pessoas foi ensinada a calar essa voz. E o pior, confundem humildade com miséria. Mas você já percebeu que na Bíblia, os homens e mulheres que responderam ao chamado de Deus prosperaram? Abraão, Isaque, José, Davi, Salomão. Todos entenderam que riqueza nas mãos certas é ferramenta divina. O jogo das forças opostas. Se Deus quer que você prospere, existe uma força oposta que quer exatamente o contrário, te manter limitado, endividado, desesperado. Por quê? Porque alguém desesperado não tem tempo para sonhar, criar ou lutar por um propósito maior. Quem vive apagando incêndios financeiros não tem energia para incendiar o mundo com sua luz. Essa força se manifesta em formas sutis. Pessoas que zombam dos seus sonhos. Notícias que só alimentam o medo. Conselhos bem-intencionados que te dizem para se contentar com pouco. Mas aqui está o ponto. Você não foi criado para se contentar com pouco. Você foi desenhado para expandir, multiplicar e deixar um legado que fale de Deus muito depois que você se for. Hill e o chamado divino. Napoleon Hill entendeu que a voz de Deus e a voz da fé andam juntas. Ele sabia que fé verdadeira não é esperar sentado, é agir com a certeza de que o resultado já é seu. Hill não pregava religião, ele pregava a aplicação prática de princípios eternos, princípios que, curiosamente, refletem o mesmo padrão das promessas divinas. Quando você alinha fé e ação, algo sobrenatural acontece. Portas se abrem onde antes havia paredes, recursos surgem de fontes inesperadas e pessoas-chave entram na sua vida no momento exato. Não é coincidência, é alinhamento. E talvez, apenas talvez, o fato de você estar lendo estas palavras agora seja a prova de que o chamado está soando novamente para você. E desta vez, você não vai ignorá-lo. Poucos ousam perguntar, de onde Napoleon Hill realmente tirou o conhecimento que mudou milhões de vidas? Se você acha que ele simplesmente observou empresários de sucesso e escreveu um manual,
está enganado. O que Hill descobriu não era apenas fruto de entrevistas ou pesquisas, era um mapa espiritual disfarçado de estratégia prática. Ele próprio insinuou isso, mas nunca revelou abertamente. Por quê? Porque sabia que o mundo não estava pronto para ouvir que o sucesso material é consequência de leis espirituais. Leis tão antigas quanto a criação, tão precisas quanto as leis da física e tão perigosas para os que controlam as massas, que precisavam permanecer ocultas. O encontro com a chama invisível Hill não falava apenas de pensar e enriquecer como uma técnica de mentalidade. Ele falava de sintonizar sua mente com a mente de Deus. Para ele, cada meta, cada plano, cada ato de coragem era como acender uma chama invisível que atraía tudo o que era necessário para o seu cumprimento. E aqui está o que poucos perceberam. Essa chama não acende sozinha. Ela exige 3 ingredientes. Um desejo ardente, não um simples querer, mas um fogo que consome. 2, fé inabalável, mesmo diante da ausência de evidências. 3, ação persistente, porque fé sem obras é morta. Hill sabia que quando esses 3 elementos se combinam, o impossível se dobra diante de você. As entrelinhas do código. Releia, pense e enriqueça com atenção, e você vai notar. As palavras fé, infinito, criação e poder aparecem como pontos de luz, formando um padrão invisível. Esse padrão aponta para uma verdade incômoda. O dinheiro é apenas um reflexo, não a origem. A verdadeira riqueza nasce no invisível e se manifesta no visível. Esse é o ponto onde muitos tropeçam. Procuram riqueza como quem caça uma sombra. Hill aprendeu que para possuir a sombra, você precisa segurar o objeto real. E o objeto real é a conexão com a fonte. O perigo da revelação. Não pense que revelar essa verdade foi fácil. Hill enfrentou céticos, críticos e até ameaças veladas. Afinal, ensinar que qualquer pessoa, pobre, sem estudos, sem contatos, poderia acessar o mesmo poder que sustentava impérios era uma afronta ao sistema. Mas ele não recuou, porque sabia que uma vez que você entende o código, ninguém pode mais controlar o seu destino, nem governos, nem crises, nem circunstâncias. E talvez seja por isso que você está aqui agora, lendo isto. Porque o mesmo código que guiou Hill até a sua missão está neste exato momento tentando se conectar a você. A pergunta é, você vai atender ao chamado ou continuar vivendo pela metade? Se prosperidade é um direito dado por Deus, por que tão poucos vivem nela? A resposta é perturbadora, porque existem armadilhas invisíveis, estrategicamente posicionadas para te manter no mesmo lugar. Essas armadilhas não são acidentes, são mecanismos cuidadosamente criados para garantir que você nunca descubra o caminho. Armadilha 1. A programação da escassez. Desde criança, você é bombardeado com frases como dinheiro não dá em árvore, melhor pouco, mas honesto. Quem muito quer, nada tem. Essas frases, repetidas por pessoas que você ama e respeita, entram no seu subconsciente como verdades absolutas. O resultado? Você cresce com a crença silenciosa de que desejar mais é errado. E assim, mesmo sem perceber, você rejeita oportunidades, evita riscos e até se sabota quando algo começa a dar certo. Essa é a primeira prisão. A mente condicionada para esperar pouco. Armadilha 2. O ciclo da sobrevivência. O sistema não quer que você prospere, quer que você sobreviva. Quer que trabalhe o suficiente para pagar contas, mas nunca o bastante para conquistar liberdade. Quer que viva exausto, sem energia para sonhar. Quer que o medo de não ter amanhã consuma suas noites, para que você não tenha forças para construir um amanhã melhor. E essa é a segunda prisão. Viver preso a um ciclo onde todo o seu esforço serve para manter outros ricos, não você. Armadilha 4. As vozes ocultas.
E, finalmente, existe uma armadilha que poucos ousam reconhecer: as vozes que tentam te desviar do chamado. Essas vozes podem vir de familiares, amigos, líderes ou da própria mídia. Elas questionam suas decisões, zombam de suas ideias e plantam sementes de dúvida. Mas o pior é que, com o tempo, você começa a acreditar nelas. O perigo não está apenas no que elas dizem, mas no que elas fazem você deixar de fazer. Todas essas armadilhas têm um objetivo: manter você desconectado do código da prosperidade. Mas agora que você as vê, não pode mais fingir que não sabe. E aqui está a verdade: uma vez que a luz entra, a escuridão perde poder. Na próxima etapa desta jornada, você vai aprender como quebrar cada uma dessas correntes, usando os mesmos princípios que transformaram pessoas comuns em lendas vivas da abundância. Você já sabe que prosperidade é um direito divino. Já entendeu que existem armadilhas projetadas para te manter preso. Mas agora, chegou a hora de agir. Napoleon Hill dizia que o conhecimento só vale quando é aplicado. De nada adianta entender o código se você não o insere no seu dia a dia. Por isso, o que vou te mostrar agora não é teoria. É o passo a passo para ativar a prosperidade na sua vida. E um aviso: se você seguir cada passo com disciplina, prepare-se para mudanças que vão parecer milagres. Passo 1. Declare seu propósito com força. Pare de viver no vamos ver no que dá. Pegue papel e caneta e escreva com detalhes o que você quer conquistar. Não apenas em termos financeiros, mas em liberdade, impacto e legado. E, acima de tudo, escreva o porquê. Porque sem um motivo poderoso, qualquer obstáculo será suficiente para te parar. Passo 2. Reprograme sua mente diariamente. A cada dia, alimente sua mente com mensagens de abundância, fé e propósito. Hill recomendava ler suas metas em voz alta, com emoção, ao acordar e antes de dormir. Isso não é mágica, é ciência. Seu subconsciente absorve essas palavras e começa a moldar sua realidade para que elas se tornem verdade. Passo 3. Haja como se já tivesse. Quer mudar seu mundo externo? Mude primeiro seu mundo interno. Comece a agir, pensar e falar como alguém que já vive a prosperidade que deseja. Essa postura cria uma nova identidade e sua vida sempre se alinha com sua identidade. Passo 4. Quebre um limite por semana. A prosperidade cresce quando você expande. Toda semana, escolha algo que você tem medo ou resistência de fazer e faça. Cada limite quebrado é como abrir mais espaço para que Deus derrame mais bênçãos sobre você. Passo 5. Cerque-se de energia elevada. Pessoas certas aceleram seu crescimento. Pessoas erradas o destroem. Afaste-se de vozes negativas e se conecte com quem acredita no seu potencial. Hill chamava isso de Mastermind, um grupo de mentes alinhadas com o mesmo propósito, potencializando umas às outras. Passo 6. Seja canal, não represa. Quanto mais você compartilha valor, mais valor flui para você. A prosperidade não é acumulada, é multiplicada. Use seus recursos para gerar impacto, ajudar e inspirar. Isso cria um ciclo infinito de retorno. Quando você aplica esses passos, algo inevitável acontece. Portas se abrem onde havia muros. Recursos aparecem quando antes faltava tudo. Pessoas que você nunca imaginou cruzam seu caminho no momento exato. E aí, a vida deixa de ser uma luta para pagar contas e se torna uma missão para manifestar o propósito que Deus colocou em você. Você pode pensar: será que isso funciona mesmo? Ou é só conversa bonita? Então ouça com atenção, porque agora não é teoria. São histórias reais de pessoas comuns que decidiram aplicar o código e tiveram resultados que parecem tirados de um filme. História 1. O homem que transformou R$7 em um negócio internacional. João era um vendedor ambulante no interior. Tudo o que ele tinha no bolso eram R$7.
Um dia, decidiu que não ia mais viver de sobreviver. Escreveu num pedaço de papel: "Eu sou próspero porque ajudo pessoas todos os dias." Leu isso todas as manhãs e noites e começou a agir como se já tivesse um negócio milionário. 6 meses depois, uma conversa casual com um cliente virou uma parceria. Hoje, João exporta seus produtos para 3 países. O que mudou? Ele mudou por dentro antes de mudar por fora. História 2. A mãe solteira que saiu das dívidas. Maria estava afogada em dívidas, trabalhando em 2 empregos e ainda assim vendo o dinheiro desaparecer. Uma noite, ouvindo um áudio sobre Napoleon Hill, ela ouviu: "O que você pensa com intensidade, você atrai." Decidiu mudar seu pensamento e suas ações. Criou uma meta de renda extra, vendendo doces caseiros à noite. 3 meses depois, não só pagou todas as dívidas, como começou a investir. O segredo? Ela parou de pensar: como vou pagar a conta? E começou a pensar: como vou multiplicar o que tenho? História 3. O jovem que atraiu o sócio perfeito. Pedro tinha uma ideia para um aplicativo, mas 0 dinheiro e contatos. Todos diziam: desista. Mas Pedro decidiu seguir o código. Visualizava, escrevia e falava como se o aplicativo já fosse real. Um dia, sentado num café, comentou a ideia para um desconhecido na mesa ao lado. Esse homem era um investidor. 6 meses depois, o aplicativo estava nas lojas digitais e faturando. Essas histórias têm algo em comum. Não foi sorte, não foi mágica. Foi alinhamento entre fé, mentalidade e ação persistente. E agora, a pergunta inevitável é: se eles conseguiram, o que te impede de ser a próxima história que vou contar? Imagine que existe um código invisível pulsando no ar ao seu redor neste exato momento. Um código que poucas pessoas no mundo conseguem perceber, mas que controla quem enriquece e quem permanece preso na escassez. Esse código não está nos bancos, não está nos cofres, nem nos livros de economia. Ele está na energia que você emite a cada pensamento, a cada emoção, a cada decisão. Napoleon Hill descobriu, décadas atrás, que essa frequência é a verdadeira chave para transformar qualquer vida. Mas o mundo não estava pronto para ouvir. Ele sabia que, assim como a luz existe antes de você acender a lâmpada, a prosperidade existe antes de se manifestar em sua conta bancária. Você só precisa sintonizar-se. E quando isso acontece, portas que pareciam trancadas por gerações se abrem com um simples toque. Mas aqui está o que quase ninguém fala. Essa sintonia não é feita apenas por pensamento positivo. Ela exige clareza de propósito, fé inabalável e ação imediata. Cada vez que você pensa em riqueza, com medo de não tê-la, você corta o fio invisível que a traz até você. Cada vez que você duvida, você envia ao universo a ordem para manter as portas fechadas. Mas quando você declara, com cada célula do seu corpo, que a prosperidade é seu direito divino, algo muda instantaneamente. Deus não apenas ouve, Ele responde. E a resposta vem em forma de ideias, oportunidades, pessoas e acontecimentos que parecem coincidências, mas são, na verdade, movimentos estratégicos da mão divina. Não é mágica, não é sorte, é o cumprimento da promessa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E se eu te dissesse que existem palavras específicas, frases quase secretas, capazes de mudar sua vibração em segundos e alinhar sua vida com essa frequência oculta? Palavras que Napoleon Hill usou diariamente e que os mais ricos e influentes do mundo repetem em silêncio. Você já sentiu aquela sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer, mesmo sem provas concretas? Esse é o sinal mais claro de que você está entrando na zona onde a promessa de Deus e a sua fé se encontram. É nesse ponto que o impossível começa a se curvar diante de você. Napoleon Hill chamava isso de o ponto de não retorno.
O momento em que sua mente já decidiu que a vitória é inevitável e nada, absolutamente nada, pode impedir que ela se manifeste. Aqui, cada palavra que você fala, cada decisão que você toma, carrega um peso imenso no campo invisível. Você se torna como um ímã vivo, atraindo circunstâncias, pessoas e oportunidades numa velocidade quase assustadora. Mas atenção! Muitos chegam perto dessa frequência e recuam por medo, medo de mudar, medo de perder o pouco que têm, medo de acreditar que podem realmente ter tudo. O que eles não percebem é que recuar nesse momento é como desligar um foguete segundos antes de alcançar a órbita. Você não foi chamado para parar na beira do milagre. Você foi chamado para atravessar a linha e viver na abundância que Deus já decretou sobre você. E aqui está o segredo final para não perder o momento. Cerque-se de palavras, imagens e pensamentos que reforcem a certeza de que a riqueza já é sua. Não peça, declare, não espere, haja, não duvide, agradeça. Cada agradecimento sincero que você faz antes de receber é como um tijolo colocado na ponte que liga você à prosperidade. E quando a ponte está completa, a abundância não apenas vem, ela inunda. Prepare-se. Estamos a 2 passos do ápice. Chegamos ao limiar, o ponto onde o ar parece mais denso, o silêncio mais carregado, e cada segundo se torna um prenúncio de algo imenso. Se você está ouvindo estas palavras agora, não é por acaso. O que vem a seguir pode se tornar a faísca que mudará para sempre sua trajetória financeira e espiritual. Napoleon Hill descobriu, e poucos perceberam, que há um gatilho mental e espiritual capaz de destravar portas que o mundo físico jamais conseguiria abrir. Não é apenas pensar positivamente, não é apenas rezar, não é apenas trabalhar duro. É um pacto consciente, uma declaração interior feita com tal intensidade que a realidade não ousa dizer não. Quando você decide de forma inegociável que é um filho do Deus da abundância e que não há vergonha em prosperar, você assina, no invisível, o documento que transfere a riqueza para as suas mãos. Esse gatilho se aciona quando 3 elementos se encontram. 1. Fé inquebrantável. Não aquela que oscila com as circunstâncias, mas a que cresce diante dos desafios. 2. Ação imediata. Mover-se hoje sem esperar pelo momento perfeito. 3. Gratidão antecipada. Agradecer com lágrimas nos olhos por aquilo que ainda não se manifestou. Quando esses 3 se alinham, algo extraordinário acontece. A coincidência se torna rotina. As portas se abrem sem esforço. As respostas chegam antes das perguntas. E aqui está o ponto que poucos ousam dizer. O mundo precisa que você prospere. Sua luz não pode brilhar no escuro da escassez. Você é um farol, e faróis não funcionam se não estiverem acesos. Agora, respire fundo. Sinta o peso dessas palavras como se fossem marteladas de luz, quebrando as correntes invisíveis que prendiam sua vida até hoje. Deus quer que você seja próspero, e Napoleon Hill mostrou o caminho. A questão é, você vai caminhar por ele, ou vai deixar que mais um dia passe sem reivindicar o que já é seu por direito? A prosperidade não está lá fora, esperando você. Ela está aqui dentro, esperando que você diga sim com toda a sua alma. Este é o momento de declarar: eu nasci para prosperar. Eu sou digno da abundância. Eu ajo hoje com fé, coragem e gratidão. Porque a fé sem ação é apenas esperança. E a ação sem fé é apenas esforço. Mas fé e ação unidas transformam o impossível em inevitável. Agora, se você sentiu a força dessa mensagem, se algo queimou dentro de você, faça parte dessa corrente de prosperidade. Inscreva-se agora no canal Dimensão da Abundância, ative as notificações, deixe seu like e escreva nos comentários: eu declaro que sou próspero.
Cada comentário seu é mais que uma frase, é uma semente plantada no campo fértil do universo. E lembre-se, este é apenas o começo. O próximo vídeo pode ser a chave que faltava para mudar tudo. Não perca, não hesite, não espere. O tempo da abundância é agora, e ele está chamando você.